Vamos dar início ao nosso primeiro tema, a nossa primeira aula, que é exatamente a prosperidade, né? A verdadeira prosperidade. É lógico, se nós vamos falar sobre a verdadeira prosperidade ou a prosperidade sobre a ótica de Deus, primeiro nós temos que entender o que é prosperidade, né? Se nós vamos falar sobre isso, então nós temos que definir o que é prosperidade. E quero te dizer também que você vai receber, né, em PDF, essa todo esse estudo aqui, todas essas ministrações, são 7 ministrações que você vai receber, tá bom? Mas é importante que você faça suas anotações, pegue o seu caderno, o bloco de notas do celular, porque com certeza eu vou falar coisas aqui que não está nessa apostila ou nesse e-book, enfim. São momentos, né, que nós é, sabemos que o Espírito Santo ele acaba direcionando, né, falando alguns momentos, e não é só aquilo que eu escrevi, aquilo que eu coloquei aqui, né? Então a gente tem que dar essa liberdade, como eu disse no início, é graça e conhecimento. E se o Espírito Santo, né, quiser me conduzir, levar para um outro caminho, um outro lado, a gente tem que se permitir, ok? Por mais que eu deixei tudo aqui escrito, enfim, nós devemos dar essa liberdade para o Espírito Santo. Então, prosperidade. Se nós vamos falar, né, sobre isso, devemos entender, saber o que é. E eu deixei algumas anotações aqui, inclusive peguei no dicionário, falando sobre prosperidade. O que é prosperidade? Então, pelo dicionário, prosperidade significa felicidade ou a qualidade daquele que é próspero. E lógico, prosperar, né? Prosperidade vem de prosperar. E o que significa prosperar? São vários significados. Dar bom resultado, crescer, ter fartura favorável, enriquecer, ir em aumento, melhorar, desenvolver-se, recolher bem, ser favorável, promover, frutificar e avançar. Olha quantos sentidos, né, ou significados nós podemos dizer que a prosperidade tem, que essa palavra, né, prosperidade tem. Então, se nós pegarmos, começarmos a ler a Bíblia a respeito de prosperidade, nós vamos pegar algum desses significados aqui para poder entender realmente do que Deus está falando, o que ele quer dizer, né, sobre a ótica de Deus, o que é essa prosperidade. Que é lógico que além de um dicionário, vamos dizer assim, humano, apesar que é lógico que tem sentido, nós vamos entender isso agora, nós temos que entender o que é essa prosperidade, vamos dizer assim, sobre o dicionário de Deus, né? Existe esse dicionário de Deus. Então, a primeiro versículo, a primeira referência que eu quero te dar aqui está em Gênesis capítulo 24, lá no versículo 56, quando o servo de Abraão diz que Deus tem prosperado o seu caminho. Isso aconteceu quando Abraão pediu, né, para que ele saísse daquele lugar da onde eles estavam para buscar uma esposa, uma mulher para o seu filho, Isaac. Então ele sai à procura dessa mulher e ele começa a orar a Deus e pedir algumas confirmações, e o Senhor confirma a, a vida ali, né, de Rebeca. Ele confirma que aquela era a mulher certa para a vida dele. Diz que Deus então tinha prosperado o seu caminho. Ou seja, ele não tinha adquirido bem nenhum ali naquele momento. E por que eu já falo isso logo de início? Porque, na verdade, na maioria das vezes, as pessoas relacionam prosperidade com riqueza, somente isso. Nós vimos aqui que tem realmente algo a ver, que está relacionado sim, porém não é só isso. Quando nós falamos de prosperidade sobre a ótica de Deus, nós vamos ver que Deus não está falando somente a respeito de riquezas, que está relacionado, mas que existe algo muito mais além em relação àquilo que é sermos prósperos na presença de Deus. Então, Deus estava prosperando o caminho dele. O que estava acontecendo ali? Deus estava agindo em seu favor. O Senhor estava abençoando ali,
né, a trajetória do servo de Abraão. Então ele não alcançou riqueza, não tinha bens materiais ali, mas estava alcançando sim os seus objetivos, o propósito, né, no qual ali ele saiu, ok? Então, ou seja, Deus estava sendo favorável e ele estava sendo feliz na sua jornada. Outra referência que eu quero te dar aqui é a referência da vida de José. Lá em Gênesis capítulo 39, do versículo 3, versículo 23, vai falar que José era próspero, que Deus prosperava o caminho de José. E tudo aquilo que ele fazia, onde ele colocava as mãos ali, Deus estava prosperando a vida de José. E olha que interessante, aonde é que José estava nesse momento? José estava ali numa condição de escravo, escravo. O escravo tem bens materiais, o escravo ele é rico, né? Com certeza não. Vivendo naquela situação ali totalmente precária como escravo, né? Sofrendo ali várias situações. E José tinha sido vendido pelo seu irmão, ou seja, José não era uma pessoa que era rica, né, financeiramente, mas ele estava ali prosperando, ou seja, ele prosperava em tudo aquilo que ele fazia. E não é esse o nosso desejo? Não é esse o nosso objetivo de prosperar, de sentir que Deus está agindo em nosso favor? Então, outra referência que eu quero te dar, como eu disse, nós vamos falar tudo aqui sobre a luz do Evangelho, sobre a luz da palavra, e no segundo livro dos reis, segundo reis, tá? Não é segunda, segundo porque é livro. Então, segundo livro dos reis, lá no capítulo 4, no versículo 2, quando uma certa mulher, uma certa viúva, que foi buscar a presença dele, ele diz para aquela mulher: olha, o que, que eu posso fazer por você? Ela fala toda a situação: olha, o teu servo, né, o meu marido, que era o teu servo, ele morreu e está vindo os credores buscar os meus filhos para pagar a dívida. E, e o que que eu posso fazer nesse momento? Ou seja, eu não tenho nada. E ele fala: mas o que, que eu posso fazer por você? Ou seja, Eliseu, como profeta, ele não tinha nada financeiramente, ou seja, ele não tinha uma situação boa, né, ali materialmente para poder ajudar aquela mulher que estava pedindo uma ajuda financeira naquele momento. Ela precisava pagar uma dívida que, de repente, o marido, né, estava ali, tinha responsabilidades, mas infelizmente morreu. Não significava que ele era uma pessoa de mau caráter ou que ele estava já devendo há muito tempo, não. Mas ele morre, o que que a mulher iria fazer naquela hora? De repente era um marido, né? O marido ali que trabalhava, tal, enfim. E quando ela conta aquela situação, então Eliseu fala ali: o que hei de fazer por ti? É como se ele enfiasse a mão no bolso e falasse: olha, o que que eu posso fazer, né? E, então, financeiramente, ele ele não tinha, né? Porém, ele era próspero em seu caminho, porque Deus, você vê que Deus ali, ele busca a presença de Deus, o Senhor dá uma direção pelo Espírito para que aquela mulher fosse abençoada e começasse a encher aquelas vasilhas de azeite. Ele disse: olha, vai lá, paga a dívida e ainda vive do resto. Ou seja, Deus sobejou sobre a vida daquela mulher. Isso prova que Deus prosperou a vida daquela mulher pela prosperidade, pelo favor de Deus sobre a vida de Eliseu. E lógico, houve uma colheita, porque também o próprio marido plantou, sendo um servo de Deus ali, né, na presença de Eliseu, como a própria mulher disse: olha, o teu servo temia o Senhor sabe, ela dá testemunho, né, do marido. Ele não era um perturbado, um tribulado, não, né, mas era realmente um servo de Deus. Então, nós podemos ver que Eliseu, mesmo como profeta, ele não era uma pessoa rica financeiramente falando. Tanto que, se nós lermos no capítulo 4, do versículo 8 ao 10, nós vamos ver depois ele passando por um determinado lugar, aonde uma mulher rica vê que, percebe que ele era um homem de Deus, e fala com o marido e prepara ali um quarto, para que todas as vezes que Eliseu fosse ali, ou tivesse por ali, que ele descansasse.
e dava comida, inclusive, né, para Eliseu. Então, isso é prova clara de que Eliseu, como profeta, mesmo sendo um profeta, um servo de Deus, ele não era rico financeiramente falando, né? Então, eu estou só desmistificando a questão da prosperidade, porque nós achamos que, como filhos de Deus, nós temos que ser ricos. Não que Deus não possa fazer isso, que não tenha isso para você. Eu creio que Deus não tem isso para todos, mas Deus pode ter isso sim para a tua vida, se você deseja. E nós vamos falar sobre outras coisas, mas que nós vamos entender um pouquinho melhor sobre essa questão, ok? Continuando aqui também, no capítulo 6, do versículo 1 ao 12, do Evangelho de João, nós vamos ver ali que Jesus também, juntamente com os seus discípulos, não tinham muitos bens materiais, ao ponto de que quando ele se reúne com uma multidão, eles já estavam muito tempo ali, né? Ele já estava muito tempo ministrando para aquela multidão. Ele ele diz o seguinte: olha, como que nós vamos, né, alimentar essas pessoas, tal? E aí os discípulos também questionam, falam: meu, não tem possibilidade. Aí aparece um jovem onde eles falam lá: olha, tem 2 pães, 3 peixes, enfim. E Jesus pede para trazer aqueles pães e peixes e multiplica. Então, financeiramente, nós podemos ver que Jesus, assim como seus discípulos, não tinham condição para bancar, para sustentar toda aquela multidão, mas que a prosperidade, a verdadeira prosperidade, que nós podemos entender, começar a entender que essa verdadeira prosperidade é Deus agindo em nosso favor, Deus sendo favorável às nossas vidas, estava sobre a vida de Jesus, assim como a vida de Eliseu, do servo de Abraão. Então, nós podemos perceber que esse favor, assim como na vida de José, também estava sobre a vida de Jesus, lógico, ali juntamente com os seus discípulos. Por quê? Porque houve uma abundância, né, de pães e peixes ali, e sobejou ao ponto que sobrou, inclusive. Então, nem sempre, como nós podemos ver, a prosperidade está relacionado à riqueza, mas sim ao favor de Deus. Então, Deus deseja nos favorecer. Deus deseja nos abençoar. Ainda que ele não tenha prometido para mim e para você, sabe, riquezas, né, de forma material, mas ele prometeu para nós uma bênção da fertilidade, a bênção da multiplicação. E nós podemos entender então que essa é a verdadeira prosperidade. Nós podemos não ter muitas coisas materialmente falando, mas nós temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, suprindo todas as nossas necessidades, ok? Eu entendo que essa é a verdadeira prosperidade. Deus agindo, Deus estando em nosso favor. Te espero na próxima aula. Que Deus te abençoe.